Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, seja com todos nós, em Cristo Jesus, nos fazendo cada vez mais crescer e prosperar espiritualmente nele. Hoje, sexta-feira, chegamos aqui ao último dia da nossa lição, essa lição aqui preciosíssima, uma lição com revelações espirituais de suma importância para os nossos dias, né, para a nossa vida. E chegamos hoje aí, o último dia, né? Vamos recapitular rapidamente aqui o que vimos ontem, na quinta-feira, as perguntas 9 e 10, quando nós aprendemos lá que o Senhor repete dizendo que essas imagens de esculturas que fazem, esses falsos deuses, seriam humilhados no tribunal dele, né? Todos, no seu juízo, seriam envergonhados, né? Entretanto, o verdadeiro povo de Israel, o Israel espiritual, seria salvo pelo Senhor. E com uma salvação eterna, uma salvação para sempre. E nessa salvação eterna, jamais o verdadeiro Israel espiritual seria humilhado e nem seria envergonhado, né? Falando que a salvação não seria feita por meio de Ciro, e sim por meio do seu ungido, seu filho, né? Mostrando claramente que esse texto não se aplica apenas a uma informação histórica, temporária lá, referindo-se apenas à pessoa de Ciro. E na segunda pergunta de ontem, o Senhor, né, pela quarta, quinta, sexta, sétima vez, né, pela enésima vez, ele repete: eu sou o Senhor, eu sou o Criador dos céus, eu sou o único Deus, eu é quem criei a terra, eu é quem dei forma à terra, e eu é quem coloquei a terra no lugar que ela está, né? E quando eu criei essa terra, não criei para que ela fosse vazia, como é vazia as estátuas que as pessoas, né, criam sem vida. Os seres que eu crio não são vazios, olha que coisa linda, né? Mas para que houvesse moradores na terra, para que houvesse vida na terra. É uma mensagem bem espiritual e profunda, Deus revelando quem ele é, a sua supremacia, supremo Criador. Portanto, hoje, na primeira pergunta de hoje, a 11ª pergunta da lição, nós temos aqui dois questionamentos. O que o Senhor diz que nunca falou? E o que o Senhor fala? Ele é digno de confiança naquilo que ele fala? Isaías 45, verso 19, ele diz assim: o Senhor Deus diz: eu sou o Senhor, e não há outro Deus. Eu não falei em segredo, não falei num lugar escuro, e não disse ao povo de Israel que me procurasse num lugar deserto. Eu, o Senhor, falo a verdade. E o digo sempre, né? E o que digo sempre merece confiança. O que eu digo é digno de confiança. Vejam bem, meus amados, né? Como é cansativo, né? Aqui no capítulo 45, a enésima vez. Eu sou Deus, eu sou o único Deus, eu sou o único Yahvé. A minha pessoa, a pessoa do Pai é o único Deus, não tem um segundo Deus, não tem uma segunda pessoa que é Deus. Tem uma segunda pessoa, que é meu filho, Jesus Cristo, que é o meu ungido, mas Deus só é eu, não tem outro não. Olha que coisa, né? E aqui ele revela algo impressionante, que todos os seus filhos têm que ter esse mesmo caráter aqui. Quem não tem esse caráter aqui, a Bíblia classifica esse tipo de caráter como o caráter dos filhos de Belial. É um caráter que a Bíblia aponta como um caráter de maldição. Quem tem esse tipo de caráter recebe, ainda nesta vida, os juízos de Deus. Então, tome muito cuidado em relação a isso. A Bíblia fala com muita severidade contra esse espírito, o espírito dos filhos de Belial, que é falar as coisas em segredo, escondido, por trás, como um gato, né, que dá o bote e esconde a unha. Um leopardo, um leão que faz isso, né? Então, como um leão, né, que é tipo de Satanás. Então, assim, olha, ele fala assim: eu não falo em segredo. O Senhor está dizendo claramente: olha, o crente, ele tem que falar as coisas em público, transparente. Ele não pode ter segredo, ele não pode falar por trás, porque isso não pertence ao caráter de Deus. Isso significa dizer que a pessoa que faz isso, ela não está com o Espírito de Cristo, ela está com outro tipo de espírito.
Então, quando se trata, principalmente com irmãos, né? Irmãos da família, irmão da própria igreja, né? O esposo falando mal da esposa por trás, ou a esposa já imaginou que coisa feia, né? Não pode, né? Um irmão falando mal do outro irmão por trás, não pode. Então, o Senhor diz aqui, né? Claramente, ó, eu não falei em segredo, não falei em um lugar escuro, escondido, né? E não disse ao povo de Israel que me procurasse num lugar deserto aqui. Deus mandou o povo para o deserto para encontrar com o povo lá, mas aqui é falando de lugar deserto, ou seja, um lugar escondido, um lugar reservado para falar coisas escondidas contra as pessoas, né? Então é nesse contexto que está o texto aqui, tá? E ele diz bem claro: eu, Senhor, falo a verdade. E o que eu digo não é digno de confiança. Em outros momentos, ele fala aqui bem claro, né? O que eu digo é público, o que eu digo é verdadeiro, o que eu digo não é escondido, é para todo mundo saber, porque o juízo de Deus, ele é público. A verdade de Deus é para todas as nações. Tudo que Deus fala, tudo que Deus faz, está notório aí na natureza. Então, ele não faz nada escondido. E os filhos de Deus, assim como Cristo, né? Ele também fazia tudo às claras. Até o próprio Cristo falou para os seus discípulos assim: olha, ei, o que tem de trabalhar, trabalhe na luz do dia. Vem à noite quando vocês não podem trabalhar. Vocês não podem falar, não podem pregar. Não fala na escuridão, não. O que eles anunciaram lá, você tem que anunciar sobre os telhados. Não é escondido debaixo do telhado, é sobre os telhados. Olha, quanta informação na Bíblia nós temos de como Deus quer que a gente proceda, segundo o seu caráter. Né? O caráter do único Deus, o caráter do único Senhor soberano do universo. É um caráter que não tem segredo, não tem coisas ocultas, né? É sempre trata com tudo com muita transparência, com muita transparência, com muita clareza, com muita verdade. Por isso que a verdade ela é digna de confiança. Tudo aquilo que é feito escondido, falando por trás, não merece confiança. É o que o Senhor está dizendo aqui para nosso aprendizado, para nossa sabedoria e para nosso comportamento. E vamos então, meus amados, aqui para a nossa última pergunta da nossa lição, que diz assim: qual convite faz o Senhor aos povos? O que essas pessoas fazem e o que o Senhor diz ter feito? Os versos agora, o versículo Isaías 45, versículo 20 e 21, ele vai dizer assim: o Senhor Deus diz, o Senhor Deus aqui é o Yahvé Elohim, diz: venham e ajuntem-se todos os povos que escaparam com vida e apresentem-se no tribunal. Não sabem nada as pessoas que oram a deuses que não podem salvá-las. Pessoas que fazem procissões, carregando as suas imagens de madeira. Quem foi que anunciou há muito tempo as coisas que iam acontecer? Não fui eu? Não fui eu mesmo? O Senhor, Yahvé? Pois não há outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus, o Deus fiel que salva seu povo. Então, o Senhor conclui aqui, claro que o capítulo aqui, né, a mensagem não vai ser concluída, mas a nossa lição aqui conclui nessa fala aqui do Senhor, mostrando novamente, né, uma fala cansativa, uma fala repetitiva, uma fala exaustiva, não porque Deus goste de fazer isso, repito, o Senhor está repetindo 1 milhão de vezes: eu sou o único Deus, eu sou o único Deus. Cuidado com o monoteísmo, cuidado com a filosofia, com o politeísmo e com o politeísmo filosófico. Cuidado, cuidado, cuidado. Olhe para a principal doutrina da Bíblia, a doutrina do único Deus, único Deus, único Deus. Preste atenção nisso. É o que ele está dizendo para o povo que está vivendo ali sob o domínio de Babilônia, igual a igreja hoje está sob o domínio de Babilônia, né, o tempo profético espiritual, tomando vinho, a igreja cristã embriagada de um vinho babilônico terrível, né? Senão, não haveria 186 mil igrejas diferentes no mundo, né? 186 mil igrejas cristãs no mundo, cada um com a sua placa diferente, cada um com a sua doutrina. O nome disso é confusão doutrinária. Cada um buscando fazer sua própria vontade, né? E a maioria crendo numa doutrina medieval, alienadora, que a profecia do Apocalipse aponta claramente, né? Que há uma igreja
vestida de púrpura escarlate, tomando o sangue dos santos e embriagando com as suas filhas os reis da terra. Uma meretriz, mãe de muitas meretrizes, uma igreja mãe dessa doutrina politeísta, que tem as suas filhas, igrejas cristãs também, crendo na mesma doutrina, bebendo do mesmo vinho, né? O mesmo vinho que Israel estava bebendo junto com as nações todas em redor. O vinho do politeísmo. E Deus aqui, do capítulo 40 até agora, não que ele não tenha dito em outros capítulos, né, o capítulo 30, o capítulo 20, o capítulo de 11 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, que ele não tenha repetido várias vezes. Eu sou o único Deus, eu sou Yahvé, o único Deus. Ele vem repetindo isso várias vezes. No livro de Isaías tem 2 dezenas, 3 dezenas dessa mensagem aqui. Eu sou o único Deus. Pare com a idolatria, pare de adorar, andar atrás de outros deuses, pare de venerar a imagem de escultura. Quem faz isso não tem juízo, né? Quem faz isso jamais vai escapar com vida, ele está dizendo aqui, né? Essas pessoas são sem noção, porque esses deuses não podem salvar essas pessoas. Essas pessoas ficam fazendo procissão atrás de imagens, estão carregando imagens de madeira. Essas pessoas são sem noção, não têm cérebro, não têm juízo, não têm inteligência, não têm discernimento, não têm o meu espírito. Essas pessoas são idólatras, são politeístas. Então, essas mensagens, elas são repetitivas, não é porque Deus, ele gosta de ser repetitivo, não. É porque o povo, é igual o povo de hoje, tem uma mentalidade endurecida, a mente embrutecida, a mente cauterizada por mentiras que são repetidas milhares de vezes, e o povo é convencido pela quantidade de informação, pela repetição dessas mensagens. É por isso que Deus também, para que o julgamento dessa pessoa seja justo, ele está repetindo a mesma coisa dezenas de vezes, para que esse povo não diga: eu não escutei, não, que o Senhor era o único Deus, não. Né? Mas tem pessoas que ainda terão a coragem de dizer isso, no juízo de Deus. Né? Se tivesse a oportunidade de falar, falaria isso. Mas eu não escutei isso, não. E o Senhor falando 1 milhão de vezes aqui: eu, Senhor, Yahvé, Deus o Pai, sou o único, não tem outro. Tudo procede de mim, tudo. Né? A salvação, a redenção, o perdão, o meu filho enviado para ser o exemplo de vocês, para ser o salvador pessoal de vocês, tudo procede de mim. O Espírito que vivifica procede de mim. Eu sou o único salvador, sou o único criador, sou o único que faz tudo isso, o único Deus, então vocês não têm que adorar outro. Não tem que servir outros deuses, né? Não há outro Deus além de mim, eu sou o único Deus fiel. Fiel porque escuta, porque responde, porque atende à necessidade do povo. E coisa linda, né? Então, essa é a mensagem que o Senhor conclui aqui, mostrando ao povo de Israel, né, a verdadeira mensagem que o povo não poderia esquecer estando em Babilônia. Babilônia era um centro politeísta, né? Centenas de deuses havia lá dentro de Babilônia, e o povo estava sendo levado para o foco da idolatria. E eles precisavam ouvir isso aqui centenas de vezes, para ver se eles aprendiam alguma coisa e quando chegasse lá se lembrasse que existe apenas um Deus.